oi, comunidade Psi, professora Maria Angélica aqui do canal Dicas Psi. Hoje eu vim conversar com vocês sobre os métodos que você, psicólogo, tem que utilizar para você elaborar o conteúdo de um laudo psicológico. Para que a gente fale sobre os métodos, nós temos que fazer referência a duas resoluções do Conselho de Psicologia, do Conselho Federal, que é a resolução 006 de 2019, que vai nos orientar sobre a elaboração de documentos escritos, né, do psicólogo, e a resolução 009 de 2018, que vai falar para a gente sobre quais os métodos nós temos que utilizar. Quando a gente estuda uma resolução, a gente sempre vai ter dentro dela referência a outras resoluções, e a gente tem que ir lá consultar, né? Então, esse é um método que vocês têm que utilizar na hora de elaborar um laudo. Então, você vai elaborar o laudo, você tem que pegar a 006 de 2019, mas ir buscar, né, o material nessas outras resoluções que são citadas na 006 de 2019. Bem, vamos lá, né? Quando a gente fala assim de métodos que têm que ser utilizados, ou que podem ser utilizados para elaborar o conteúdo do laudo psicológico, nós vamos falar de alguns métodos que são fundamentais, ou seja, que obrigatoriamente tem que ser utilizado pelo psicólogo para construir o conteúdo do laudo, e nós temos outros métodos que são considerados complementares pelo Conselho Federal de Psicologia. Bem, como método fundamental, nós vamos entender as técnicas científicas que são regulamentadas pelo Conselho de Psicologia. Então, por exemplo, a entrevista. A entrevista é uma técnica fundamental na elaboração de um laudo psicológico. Pode ser uma entrevista aberta, pode ser uma entrevista fechada, né? Pode ser anamnese, mas a entrevista é uma técnica reconhecida pelo nosso conselho como uma técnica de coleta de dados numa avaliação psicológica. Outro método fundamental são os métodos de testes, né, e técnicas de avaliação psicológica. Então, tanto os testes objetivos, escalas, inventários, quantos os expressivos e os projetivos, eles também são considerados fundamentais pelo Conselho de Psicologia. O relatório decorrente de uma observação de comportamento, seja em grupo ou individual, também é uma técnica fundamental. É um método, né, e uma técnica fundamental. Esses, então, eles podem ser utilizados em conjuntos ou um ou outro, tá? Então, você pode usar a entrevista e um teste, a entrevista e um teste, uma observação, ou um ou outro. Isso fica muito claro na resolução. Bem, existem ainda outros métodos, né, e técnicas que são considerados complementares. Por exemplo, um relatório elaborado por um outro profissional é um material complementar que pode ser utilizado. Ele não é obrigatório, mas ele pode ser utilizado pelo psicólogo se ele assim achar conveniente. Existem alguns testes que são cientificamente comprovados, mas que eles não são exclusivos do psicólogo, eles podem ser utilizados por outros profissionais. Esses testes também podem ser utilizados. Inclusive, lá no SATEPS, no SATEPS, no Conselho Federal de Psicologia, você tem uma listagem dos testes que são exclusivos do psicólogo, de uso do psicólogo, e você tem uma listagem dos que são cientificamente comprovados, mas que não são de uso exclusivo do psicólogo. Então, você pode utilizar também, mas como uma técnica complementar. Bem, gente, então é isso. Esse material vai dar para você um conteúdo para você elaborar o seu laudo psicológico. Bem, se vocês gostaram desse vídeo, dá o seu like aqui, compartilha com seus amigos, né? Marca seus amigos aqui. E se vocês quiserem também, segue a gente no Instagram, @dicaspsicologia. Eu tenho material bem legal para você lá, tá? Bom, vou ficando por aqui. Tchau, tchau.